A maioria dos negócios ele termina assim, não de uma vez só, mas ele vai morrendo lentamente, entende? E o que você tem que fazer para conseguir manter o seu negócio por décadas? É isso que vamos falar aqui hoje. Cara, eu sempre trabalhei por minha conta, sabe? Desde que nem carteira de trabalho eu tenho, sempre trabalhei por minha conta. Trabalhava com meu pai antes, beleza, tal, ok. Quando eu tinha 14 anos, 15 anos, fui trabalhando para ele até mais ou menos eu ter uns 18, 19, e depois comecei a trabalhar por conta própria. Então eu consigo falar alguma coisa de como que é sobreviver trabalhando por conta própria, sabe? Eu sei que tem muita gente que é mais capacitada, melhor e que tem mais sucesso empreendendo que eu. Mas de alguma forma eu estou conseguindo fazer a coisa funcionar há quase 30 anos. A principal coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que vai te salvar na hora que o bicho pegar é você ter dinheiro em caixa. Então, essa ideia que você tem que as pessoas geralmente têm de que o empreendedor, o empresário, você tem que matar um leão por dia, na minha visão tá errada. Se você tá matando, se você trabalha tem mais de 10 anos por conta própria, e você tá matando um leão por dia, alguma coisa não tá certa, velho. Porque você não tá conseguindo fazer a coisa funcionar. É difícil, é. Porém, o negócio tem que evoluir. Eu entendo que os primeiros anos podem ser super difíceis. Por exemplo, quando eu comecei, eu fiquei vários anos sem carro, vários anos fazendo um monte de coisa na obra, vários anos trabalhando de ajudante e tudo mais, e tomando conta de tudo ali, enquanto ia construindo patrimônio. Depois a coisa vai ficando mais folgada, mais tranquila. Isso é a natureza da coisa, sabe? Isso é a natureza do, tipo assim, o fluxo normal é esse. Se você não conseguir fazer isso, alguma coisa está errada. O negócio ele sempre tem que ter um prazo de validade para dar errado. Se tá dando errado, ou você resolve aquela coisa e para de dar errado, ou então chega uma hora que o negócio tem que acabar. Não pode ter outra solução sem ser isso. As possibilidades de solução são essas. Você não pode se mantendo no erro de uma forma indefinida. Isso não quer dizer que o negócio não vai passar por crises. Passa por crises, normal. Por exemplo, quando eu trabalhava com meu pai, que eu vi várias crises acontecendo. Mas o que, que acontecia no caso dele? Ele estava exatamente aonde é a posição certa de se estar. Que é o quê? Ele tinha uma reserva financeira boa. E aí o que, que acontecia? Vinha uma crise, ele tinha como lidar com a crise, esperar a crise passar e sair lá na frente. Então, se você está matando um leão por dia, você já está errado, velho. A principal coisa é você entender bem do que você está fazendo e fazer aquela coisa muito bem feito. Trabalhando com imóveis, por exemplo, eu tenho a premissa, muita gente trabalha diferente de mim, mas eu tenho a premissa de não trabalhar com dinheiro emprestado. Eu sempre trabalho só com dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu trabalho. Se eu não tenho, eu não trabalho. Basicamente é isso. Sabe, por exemplo, eu terminei de fazer uma casa agora, deve ter um ano. Não vendi a casa ainda, porque o momento agora, a taxa de juros alta, tudo mais e tal. Então, por enquanto, eu não vendi a casa. O que, que eu tô fazendo agora? Eu tô juntando dinheiro para começar uma outra obra. Justamente porque eu não vendi essa obra. Mas você vê que quando você faz a coisa de uma forma estruturada, qualquer situação acaba se voltando ao seu favor. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, eu tô juntando dinheiro para começar outra obra. Ou seja, olha só, terminei uma obra. O que eu planejei fazer deu errado. O que, que era? Vender. Não vendeu. Porém, o imóvel que foi construído, ele não deixa de existir, ele está lá ainda. Ou seja, ele não perdeu valor, pelo contrário, ele está ganhando valor. Então o que, que acontece? O imóvel existe, está lá. Como eu tenho outros recursos entrando devido a rendas de outros imóveis, eu consigo esperar e fazer caixa para começar outra obra.
Ou seja, você puxa tudo para o seu lado. Você puxa tudo para o seu favor. Isso é o que você faz. Ah, mas foi sempre assim? Não, cara, não foi sempre assim. É igual eu tô falando. Quando você tá no começo, não é assim. Mas você começa de algum ponto para a coisa dar certo. Você não começa de algum ponto para você ficar sempre matando um leão por dia. A solução não pode ser essa. Você não começa de um ponto para ficar matando um leão todo dia. Senão não vai dar certo. Entende? Você não pode pegar o seu faturamento e depois no final do faturamento o seu lucro, e a única coisa que vai dar para fazer com o seu lucro é pagar as contas e não sobrar nada. Um negócio que funciona desse jeito não está saudável. Você tem que rever, tem que ver o que você vai fazer. Entende? Eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo de oficina mecânica. Eu acho que a oficina mecânica é um negócio onde você tem várias possibilidades de trazer isso que eu te falei. Sabe essa coisa que eu falei de você traz tudo pro seu lado? Traz tudo a seu favor? Na oficina mecânica, se a pessoa sabe trabalhar de forma correta, ela traz tudo para o lado dela. Por exemplo, o carro do cliente chegou na oficina, qual que é o seu objetivo? É deixar o carro na melhor condição possível, revisado. Não é inventar serviço, não é empurrar coisa que não é para ser empurrada, não é nada disso. Porém, se a pessoa é um mecânico qualificado e sabe fazer as coisas bem feito, você já tem um monte de serviço que você pode colocar que são super necessários, que são bons e que você vai trazer a coisa para o seu lado. Entende? É isso que você tem que fazer. Então o que você faz? Por exemplo, o cliente chegou lá, vai fazer uma. Você vai conferir a pastilha de freio do carro, você vai conseguir conferir o fluido do arrefecimento, você vai conferir o ar-condicionado, você tem que fazer uma higienização do ar-condicionado. Você tem esse monte de coisa aí para fazer. E se a pessoa não fizer, o carro dela vai ficar na condição pior. Então você joga para o seu lado. Entende? Você quer ver um exemplo de como não jogar para o seu lado? Quando você faz uma gambiarra para ajudar o cara. Entende? Por exemplo, tem que trocar uma peça, aí ao invés de trocar a peça, você não troca e faz um paliativo e cobra metade do preço. Se o cara quiser que você faça isso, é melhor que esse cara, é melhor você perder esse cara. Sabe? Então, você tem que saber como que seu negócio funciona. Estou dando esse exemplo, por exemplo, da oficina mecânica. Dei o exemplo da construção civil. Vamos pegar aqui um outro exemplo da construção civil. Eu já falei desse exemplo aqui antes. Por exemplo, para você fazer uma venda de um imóvel que você acabou de construir, eu tenho uma regra que é muito clara. Qual que é a regra? É o seguinte, para você fazer aquela venda, você tem que ser capaz de construir pelo menos um imóvel e meio daquele que você está vendendo. Vamos pegar um exemplo. Você tem uma casa. Vamos supor que ela valha 100 mil reais. Certo? Para você vender aquela casa de 100 mil, com os 100 mil, você tem que ser capaz, pelo menos, de fazer uma casa que você vai vender por 150 mil. Antes eu costumava aplicar essa regra com 2 vezes o valor. E é o que eu tento fazer sempre. Mas eu considero que se você tiver até 1,5 vezes o valor, ainda é saudável, sabe? Então a regra é uma regra muito clara. A mesma coisa se aplica para essa regra na questão do aluguel. Por exemplo, você tem um imóvel que está alugado. Suponha que ele está alugado por R$ 1.000. Para você vendê-lo, com o dinheiro dessa venda, você tem que ser capaz de construir um outro imóvel que você vai alugar pelo menos por 1.500. Ou seja, 1,5 vezes o que o outro estava alugado. Se você conseguir construir um imóvel que você vai alugar por 2.000, ou seja, você dobrou o seu valor, melhor ainda. Agora, se você não dobrou o seu valor, se você conseguiu pelo menos 1,5 vezes, já ainda é saudável, ainda é bom. Agora, se você não conseguir nem 1,5 vezes, aí você nem pensa. Tá vendo que como você tem uma regra clara e você faz o negócio baseado naquela regra, você não comete erro?
Basta você ter a regra. Tá bom, meus amigos? Então é assim que você deixa um negócio saudável e bem por décadas. Tenha caixa, tenha regras claras pro seu negócio. Aí você vai ter sucesso. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até o próximo vídeo.